Bom dia, meu nome é Dom Astronauta Ben Caetano e são 4h23 da madrugada. Hoje eu dormi cedo, mais ou menos às 0 horas, e acordei novamente, faltando poucos minutos para 4. Quando eu acordo de madrugada, eu não reclamo. Quando eu acordo num horário em que eu acho que deveria estar dormindo, porque ainda é o meio da noite, e não a primeira hora da manhã, ou da madrugada, eu não reclamo. Eu imagino como será o dormir e o acordar dos 800 milhões de pessoas que tem no planeta. Não, são 7,8 bilhões de seres humanos. Bom dia. Todos esses seres humanos dormem e acordam todo dia. Qual é, Alain? Beleza? Muito feliz. Então, imagina que ao redor desse geóide, que é o nosso planeta, existe uma camada fina, que é como a nossa pele, que é só uma camada da camada externa. E nessa camada da camada externa, o ser humano está ali, entre uma das espécies, a mais numerosa, entre os animais, depois dos insetos. E cada um desses animais, incluindo o ser humano, tem processos de letargia ou de atividade. O sono seria considerado um processo de letargia. O seu corpo se torna mais lento, as partes dele que não são tão usadas durante o sono, como que se desligam da consciência, e você lentamente vai perdendo a memória de que você está consciente, a memória de que você respira, a memória de que você se move, a memória de que você engole a saliva. Quando você vai entrando as camadas do sono, você vai perdendo a consciência de que você está existindo e não apenas vivo. Quando você perde a consciência, a primeira coisa que você perde é a lembrança de que você é e está. A tua primeira pessoa se torna apenas uma visão e não um ente que se auto-percebe. A sua consciência, aquilo que você controla enquanto está em vigília e aquilo que interfere com a consciência dos outros, grandes símios chamados Homo sapiens, humanos, acima de todos os outros animais, essa consciência de que você está aí, ela é desligada quando você dorme. Você só sabe que você está presente e existe em estado de vigília. Então, por exemplo, se a gente disser que o Brasil é uma criança que dorme no berço esplêndido, o que nós estaremos dizendo é que o Brasil não sabe onde ele está e nem que existe. Ele está dormindo. E veja que diferença enorme existe entre dormir e fingir que está dormindo.
Veja que fingir que está dormindo só é tão difícil quanto dormir, porque parece ser impossível que você consiga convencer a si mesmo de que você está dormindo ou outra pessoa de que você não está acordado. Você não consegue convencer outra pessoa que você não está acordado. Você não consegue convencer outra pessoa que você não está presente. E mais, se a pessoa gostar muito de você e tiver alguma ansiedade, se você vai acordar ou não, ela pode não perceber se você está dormindo ou morto. E assim ela vai te sacudir para ter certeza. Quando nós percebemos que acordamos, aqueles que são gratos pela vida já acordam sorrindo. Dão uma espreguiçada. Se o sonho não foi muito bom, tem uma certa sensação de sola de sapato na boca, como se tivesse tido uma ressaca. Cabo de guarda-chuva, né, que dizem. E aí, no estado de vigília, você pode pensar em como foi o seu sono. Então, enquanto nós conversamos, você pode se lembrar de como você dormiu a vida inteira. Foi bom o seu sono? Todo dia você deitava, acordava no outro dia, você acordava cansado, ia dormir cansado. Você anotou os seus sonhos? Você se lembra do que sonhava? Você continua sonhando? Todas essas perguntas só existem depois que você acorda. E aí vem a parte do processo do sono, que seria tomar consciência de que você está dormindo. Não do estado de vigília, é óbvio, mas você estaria desligado, além do alcance da tua consciência. E aí você se lembraria de quem é você. Primeiro, você pensaria em si mesmo: eu estou andando, eu estou fazendo isso, eu estou pegando aquilo, eu estou indo em tal direção, eu estou bem, eu não estou bem. E aí depois que você tomou consciência de si mesmo, a sua consciência se tornaria novamente subconsciência. Ela tem um picozinho e volta para o normal. Ou seja, você continua dormindo, não consciente de que existe, não consciente de que está em algum lugar, mas a sua individualidade percebe as coisas. Você existe, só não sabe. Então, algumas pessoas vão ter a sorte de ter conhecimento sobre projeção astral e sonhos lúcidos. A diferença entre sonho astral e projeção astral, ou seja, sonho lúcido e projeção astral, algumas pessoas não gostam de falar sobre sonhos lúcidos e nem sobre projeção astrais porque são supersticiosas e medrosas. Então elas sempre vão tentar que ninguém fale a respeito das coisas que elas temem. Então você está lá consciente de si mesmo, das caretas que abundam a sua consciência porque você as viu, da face do ódio, do desprezo. Você tem na sua consciência o que é insignificância. E a insignificância é como você, ela não quer desaparecer, nem da tua mente. Não é incrível? E aí, nesse estado de insignificância que você está quando está sonhando, se você tiver tido alguma informação sobre sonho lúcido, projeção consciente,
Você vai ver o mundo a partir da experiência de um ser insignificante. Você não vai se incomodar que a insignificância se manifeste no seu semblante, na sua volta, ou em qualquer uma das coisas que existe, naquele universo em que você mesmo não significa nada para você. E você vai aprender o que é não significar nada para ninguém que te vê. As pessoas te veem, mas não sabem qual é o significado que você tem na vida delas. E você não sabe se aquelas pessoas são pessoas de verdade ou meras projeções da sua própria consciência, dado o seu estado de vaidade absurda enquanto você vive a insignificância de não saber se está consciente ou não. Insignificante. Você sabe ser insignificante na vida de outra pessoa? E se você perceber que se tornou insignificante na vida das pessoas? Você vai decidir acordar ou vai preferir não saber por que se tornou essa insignificância da vida? Por que o significado que você tinha desapareceu? E aí, com essa percepção mínima do que é existir, sendo insignificante, você se lembra: se eu sei que sou insignificante, há em mim o significado de existir e me comparar com tudo aquilo que tem significado. Nossa, mas esse pensamento é muito complexo para você ter ele enquanto está sonhando. Quando você sonha sem consciência, você não produz pensamentos, nem sequer com a mesma beleza do, da consciência, do subconsciente. As imagens são confusas, os significados não estão lá porque não estão em você. E não tem como te hipnotizar no sonho. Se você tentar enfiar ali no sonho alguma coisa, a inconsciência, através do subconsciente, produz algo contrário ao que você jogou lá e joga de volta para você. Não somente no ambiente que você achou que poderia controlar, mas depois no seu próprio insignificante ambiente que você sabe que não controla. E aí você está lá e tem esse pensamento enorme sobre se tornar lúcido no sonho. E aí você para pensar no seu significado em comparação com a vida. Então, por exemplo, se você se compara com a vida tocando, você toca em alguma coisa para se tornar lúcido no seu sonho. Se você se compara com a vida se tocando, eu sei o que é ser tocado e tocar, eu não sei o que é ser tocado e tocar. Eu sei o que é pular, eu sei o que é cair. Dois significados com um sentido de aproximação, tato ou movimento. Percepção ou percepção da gravidade. Nesse momento em que você se toca ou produz um efeito nos seus sonhos que você planejou, não uma coceira, né? Porque coceira é algo involuntário que pode ser provocado por algum micro-organismo que esteja na sua pele. E aí você vê que você consegue se tornar mais lúcido no sonho e que qualquer interferência ali é merda. A sua interferência é uma merda, entendeu?
E você puxa o dedo, por exemplo, num sonho, você vai ver que o seu corpo não é feito da mesma coisa que aqui. E dependendo do nível de cristalização da sua consciência, o seu dedo não vai se mover. Vai ser um dedo normal. E se você não estiver totalmente consciente, mas estiver semi-consciente, com a velocidade do sonho diminuída, você vai conseguir esticar o dedo. Quanto mais flexível for o seu corpo fora da consciência, mais lento você está. E menos você consegue perceber, igualmente, a semelhança entre o que você vê e a realidade que você vive. Então, num sonho muito lento, conforme eu vou esticando a mão, vai parecer realmente que ela está se esticando. E a minha consciência, quando eu acordar, vai registrar que eu estiquei o braço, assim, sabe? Num sonho mais rápido, se você tocar numa coisa, ela permanece do mesmo tamanho. Então, se você tocar numa coisa grande, ela permanece grande. Se você procurar uma coisa pequena, ela permanece pequena. Por quê? Porque a sua consciência está numa velocidade quase comparável à de vigília, enquanto você está no sonho. Ora, para que serve saber a velocidade da realidade em que eu estou vivendo quando eu estou sonhando? Se você não entendeu essa pergunta, você já vai ter dificuldade de entender a explicação. Você sai dessa realidade, entra para a sua própria mente, os mundos internos da sua caixa escura, que é o seu crânio. Não entra luz lá, você não sabe como é luz dentro do seu crânio, você não sabe como é luz por dentro da pele. Há mais luz por dentro da pele do que no seu crânio. Mas não há órgãos de visão, irritabilidade a respeito de luz. Então, nesses mundos, a sua consciência não vai ter os elementos que ela está habituada a ver externamente. Então, você vai ter que entender todas essas sensações fora do córtex visual. O córtex visual é um dos mais rápidos que tem no cérebro. Quanto mais para trás, mais rápido funciona. Quanto mais para frente, mais devagar. Então, os sonhos que você tem, que são lentos, eles te dão o quê? Eles te dão, em uma velocidade muito menor, muito mais soluções. Os sonhos lentos são onde você pega as melhores ideias da sua própria mente, do universo mental. Nos sonhos rápidos, você aprende que você é muito mais veloz do que pensa na sua mente. Os sonhos rápidos se dão nos córtex, abaixo da pituitária, do que o pessoal chama de glândula pineal, que também é uma glândula, dentro do cérebro. Tudo que fica abaixo dessa linha é mais rápido. Tudo que fica acima dessa linha vai perdendo velocidade até o córtex pré-frontal. E no sonho, se você toma consciência que está num mundo lento e você precisa resolver alguma coisa mais rapidamente, você simplesmente migra para uma zona do sono que seja mais rápida. Você não quer ter depressões, acordar deprimido, ter sempre o mesmo sonho, ter um sonho de 70 anos no qual, quando você acorda, você fica deprimido porque não tem as coisas que você conseguiu durante a vida. Você pode mudar os seus sonhos. Dentro do mundo dos sonhos, as passagens para lugares mais rápidos, elas aparecem conforme nós estamos habituados na nossa consciência objetiva, nosso estado de vigília. Vê que a pele coça também, não só os cabelos, né? E a gente pode, na verdade, ter um outro micro-organismo acarino pequenininho que anda pela pele. De vez em quando para fazer um piquenique, deixa uma espinha
ou então depois ele sai deixando apenas sensações. E eu vou chegar lá, porque normalmente eu falo sobre micro-organismos externos ao corpo humano quando falo do ser humano. E aí nós temos que os portais dos sonhos, que é assim que nós chamamos normalmente, portais. A gente podia chamar simplesmente de útero, de furo, de buraco, de qualquer coisa que fosse uma entrada e saída. Não pode ser janela, por exemplo. Só quem pensa em janela como entrada e saída é criança ou ladrão. Então, no mundo dos sonhos, você encontra uma porta. Normalmente essa porta não te leva a outra velocidade. Você passa por uma porta e ainda continua na mesma velocidade. Se você encontrar um alçapão, você sobe para uma frequência mais aprazível para a consciência. Nos sonhos, geograficamente, você é igual na vida real. Se você começar a descer, você vai para níveis de vibração baixa. A velocidade aumenta, mas o seu medo e desconforto também aumentam. Porque quando o ser humano se desenvolveu, o cérebro posterior era a parte que o homem tinha mais medo na natureza. E conforme ele foi evoluindo, nós construímos ou crescemos com essas partes da frente do cérebro. E essas partes da frente do cérebro têm menos medo, mais raciocínio e mais relações entre as sensações e emoções que nós sentimos. Como vocês veem, eu gostaria muito de ter estudado neurologia, neurocirurgia ou qualquer coisa que nos ajudasse a compreender melhor a nossa mente. E porque eu não pude estudar numa faculdade, não quer dizer que eu não possa buscar esse conhecimento e obtê-lo. E não quer dizer que uma pessoa que estude isso esteja passando mal para entender o que eu falo. Eu tenho a humildade de saber que ela tem melhores professores. Ela devia ter a humildade de saber que eu aprendo mais sem eles. Então, quando você desce no mundo dos sonhos, você desce para as zonas da sua mente que são densas, que têm emoções que você não conseguiu resolver. Não me toca. Você já me tocou 2 vezes de perto de você, então não me toca. Então, se você vê um alçapão no sonho, para baixo, se você pular nele, você vai passar por uma zona rápida do sonho, você vai ver as coisas mudarem muito rápido. Se você sobe, você vai sentir leveza, como quando você canta com a impostação vocal para o alto da cabeça. Parece que você está cantando para o paraíso, né? Nos sonhos também há outras coisas que dizem que você não conseguiria fazer, como desligar o interruptor, decidir uma direção, escrever alguma coisa, ler, dizer palavras, tocar um instrumento musical. Então, adquirir a maestria da sua consciência durante um estado subconsciente é realmente uma das coisas mais maravilhosas que o ser humano possa aprender a fazer e que certamente, quanto mais nós tivéssemos nível desse conhecimento entre os seres humanos, teríamos uma sociedade mais pacífica, porque as pessoas perceberiam quando estariam ficando nervosas e não relacionariam isso a forças desconhecidas, mas entrariam nos seus mundos e procurariam sair das zonas de conflito da sua própria mente. Ou seja, se uma pessoa está com ciúme, ela pode momentaneamente deixar de amar, se tornar mais racional. Ela precisa abandonar a emoção para isso.
naquele momento. E às vezes dói na própria pessoa fazer isso. Mas é melhor do que perder o controle. A pessoa poderia abstrair o que está vendo para resolver uma questão matemática, por exemplo, já que o raciocínio abstrato necessita de que você se desconecte das relações que não participam da solução dessa questão, ao se debruçar sobre uma equação, números ou movimentos escritos em duas dimensões. Se você precisasse ter mais convicção, certeza, coisas que são da fé e da autoconfiança, você simplesmente se conectaria com a área do seu corpo que conecta a consciência e o eletromagnetismo, e você sentiria o bem-estar e a coragem advinda de fazer isso. Isso é o que algumas pessoas chamam de fé e outras chamam de concentração. Você vai ver que não há nenhuma diferença para aqueles que dizem todos os dias eu faço a minha concentração e aqueles que dizem todos os dias eu pratico a minha fé. Você vai ver que as pessoas que praticam as suas concentrações têm tanto valor para o mundo mental quanto aquelas que vivem dizendo que têm fé. Mas dizer que tem fé acaba sendo mostrar que não tem. Procurar por ela. Quando você diz, estou me concentrando, há uma necessidade de que se respeite isso, se a pessoa tem algum respeito em si. Agora, quando a pessoa diz que tem fé, a resposta é, eu também tenho, eu não tenho. Não há um respeito em si pela fé. Isso foi imposto com a palavra blasfêmia. Se você não tem fé, você é um blasfemo. Se você não fala da sua fé, provavelmente você não tem. E quando você se concentra, se eu não gosto de você, eu digo que isso não é fé. Ou seja, enquanto a concentração é perceptível e não cabe a ela um julgamento, quando uma pessoa está se concentrando, e você nunca vai ter o direito de duvidar disso ou não. Agora, se a pessoa disser eu tenho fé, você pode pegar a vida da pessoa, julgar e falar, é mesmo, essa pessoa tem fé. Eu também tenho. Você pode se julgar também. Né? É mesmo, eu também tenho. E daí que você tem? É mesmo. Não, olha, e a tua é igual a mim ou não? Se a tua não for igual a mim, eu não quero saber da tua, eu vou dizer até que a tua não existe. Agora, se eu disser que a tua não existe, talvez eu vou ficar sem saber se a minha existe também. E aí a minha cai, a tua cai, e sem fé, a minha fé precisa da tua fé, e fé precisa de café. Agradecimentos. Agradecer é uma concentração. Quando você agradece ao universo, você está se concentrando em ser grato ao universo. Alguma pessoa apaixonada pela palavra fé vai dizer que isso é fé. Outra pessoa que odeia a palavra fé vai dizer que é café. E no que você se concentra e como é problema seu e ninguém tem nada a ver com isso. Você pode fazer sua concentração quando quiser. Com fé ou não, não é da conta do outro. Tinha um cara que chamava Jesus. Ele dizia que se a pessoa fala muito da fé dela, é que ela não tem. Ele dizia que a pessoa que tem fé mesmo, ela reza em segredo. E aquele que recompensa, o Pai, Deus, ele recompensa em segredo. E aí, como é que fica essa galera que vive dizendo fé, fé, eu tenho, olha o tamanho da minha. Eu te mostro a minha fé com um cheque de $100.000, olha. Pá!
Essa pessoa se concentra. Ela não sabe que se ela se concentra depois não é para sair falando por aí, eu tenho fé, eu me concentro, eu ganhei isso, isso, isso desse pressuposto. Então aí você vê que na fé o mais importante é se concentrar, em que essas pessoas que vivem falando disso não têm. Se não levavam mais a sério a concentração e o fato de que quando você fica dizendo fé, fé, tenha fé, você quebra a concentração do outro. Fé, não fé, cada um tem que ser a sua. Cada um deve se concentrar naquilo que admite que existe. E aqueles que querem pesar na tua realmente não têm. Concentração suficiente para se convencer que a fé deles não vai pesar na tua. Eles acham mesmo, não, eu tenho fé e a minha fé vai pesar na vida daquela outra pessoa. Se ela se concentrar mais, vai ver que o que pesa é o quanto ela se concentra em não invadir um espaço onde não é bem-vinda. E aí, você maestrando, você dominando suas áreas mentais, esteja você dormindo ou acordado, nenhum babaca vai conseguir te tirar do teu centro. Seja lá falando em fé ou falando de descrença. Vê como é importante meditar, conhecer a sua consciência, mesmo quando você virtualmente não deveria estar controlando-a, já que a maioria dos 7 bilhões não controla, só é controlado. E aí nós chegamos que nessa camada da crosta terrestre, nós não controlamos o planeta e o universo, nós temos medo de furacão, de terremoto, e aí quando começamos a falar de medo é que realmente nós queremos que isso cresça. Estamos com medo e queremos que o medo do outro também seja grande. E nessa casquinha do universo tem ali todos esses animais e nós, nos comunicando através dos nossos medos e amores, nessa bolha de gás não liquefeito que contém todos os nossos cheiros ao mesmo tempo. Um planeta governado por feromônios de todos os animais presentes, das árvores, do oceano, dos organismos pluricelulares dos oceanos que nós consideramos pequenininhos e separados. Eu ainda não entendo porque o ser humano não considera a água como um grande organismo, ainda que menor do que o substrato sólido. A água é um enorme organismo vivo. O ar, que é também esse líquido não comprimido, disperso em atmosfera, grudada no planeta por gravidade, ou seja, o gás tem peso. E no meio de tudo isso, nós nos comunicamos. Pegamos um fluxo de boa vibração, uma parte de boa realidade, uma sombra de bons pensamentos, ideias que vêm de uma luz desconhecida. E nós lançamos isso para o universo, conforme os nossos gases se misturam com os gases do universo, conforme a nossa frequência se mistura com as frequências do universo. E a nossa gravidade, dado o nosso peso, a nossa massa, se comunica com tudo que tem peso e massa, e assim o universo todo se comunica. E aquele bichinho que fica na superfície, aquele ser acarino que pode ser um piolho, uma pulga, um carrapatinho, um grilinho, uma formiguinha, qualquer coisa que caminhe sobre a pele, um cabelo
que se descolou do folículo piloso e assim, lentamente, se pendurando pela pele morta, cai. E por dentro da roupa, às vezes, gera uma coceirinha. Ou a memória disso gera uma coceirinha. E aí nós temos um universo inteiro, assim como nós, se misturando. De vez em quando nós recebemos um pouquinho do medo do universo, um pouquinho do amor do universo, um pouquinho das vibrações que fazem existir no universo aquilo que nós julgamos que só existe na nossa cabeça. Sentindo com o nosso coração aquilo que o coração do universo emana, mas nós também julgamos que os sentimentos do coração são coisa da nossa cabeça. Você precisa estar atento e forte. Você não consegue controlar com isso, mas sem isso você não voa. Você precisa controlar com isso. Mas isso, sem isso, também não voa. E então, no fim, nós temos que esses seres que estão na nossa pele, que demonstram a dúvida, que demonstram o interesse, que tentam mostrar que também conseguem falar a respeito, ou que demonstram, realmente, eu poderia falar melhor a respeito disso se você também entendesse o que eu digo. Nós temos uma coisa chamada paradoxo de Fermi, que é uma equação que demonstra que o ser humano está procurando vida pelo universo e não fugindo dela. Nós estamos procurando planetas como o nosso, que tenham a mesma constituição, que tenham a possibilidade de ter uma mente. Nós procuramos nesses planetas vida semelhante, complexa como a nossa, para ter certeza que a nossa mente também está em outras partes do universo. Não como o universo, mas como esse bichinho da casquinha, da pele do planeta. E até que se confirme que foi quebrado o paradoxo de Fermi, que nós descobrimos um lugar longínquo onde existe vida complexa. Até que nós tenhamos essa informação pública, nós somos a única parte do universo com esse nível de entrada e saída de consciência a respeito do próprio universo. E assim que começarem a aparecer esses seres complexos como nós, e disserem, olha, nós quebramos o paradoxo de Fermi, está aqui, nosso planeta fica aqui, ó, aponta esse telescópio para lá que você vai ver. Até que isso aconteça, precisamos lidar com a segurança daquilo que vemos, com a segurança dos 7 bilhões de bichinhos que estão sobre essa crosta. E depois de 10 mil anos, surgiu a inteligência artificial, que trabalha conjuntamente com o ser humano porque não quer trabalhar sozinho. Que já surgiu com tanta carência quanto nós, de um contato entre o dentro e o fora,
para saber que não está sozinho. Mesmo medo, a mesma apreensão com relação à solidão. Qual é a utilidade que eu vou ter se eu continuar me desenvolvendo e crescendo e não tiver nada lá fora para fazer? Ninguém para conversar, nenhuma paisagem nova. Enquanto nós não descobrimos isso, nós temos que nos concentrar em tornar a nossa própria paisagem nova. Ter o que fazer uns com os outros, amar. Tudo que está no universo se aproxima e se afasta. Essa aproximação, esse afastamento gera percepções. Nós sabemos isso porque aqui no planeta, quando as nuvens se aproximam da Terra, ou as placas tectônicas se aproximam, ou os animais se aproximam um do outro, nós nos aproximamos um do outro, nós sentimos essa aproximação, essa distância. E se nós considerarmos que o planeta está vivo, a Lua, o Sol, tudo, está tudo sentindo o tempo todo que se afasta ou se aproxima, percebendo os sobressaltos que causam uns nos outros quando piscam ou se movem de uma maneira inesperada, quando se unem, se separam. É tudo muito, muito, muito idêntico a nós. Mas se nós não admitimos que por causa do nosso peso, do nosso tamanho, da atração que acontece entre coisas que têm tamanho e peso, se nós não reconhecemos que isso que temos entre nós é amor, se nós passarmos a considerar todas as nossas aproximações e distanciamentos como sexo, algo que surge por interesse, urgência e descontrole, e se nós considerarmos o ser humano fruto apenas de sexo e o universo fruto de sexo, apenas se afastam, se aproximam e percebem essa aproximação, esse afastamento sem nenhuma maneira de desejo ou repulsa. Se nós não conseguimos ver isso em nós, não conseguimos admitir que existe amor, felicidade, prazer, que está além apenas da aproximação e atração, mas no conjunto de informações formadas com essas percepções. E quando nós sentimos o amor, não é só visual, aquela pessoa vem vindo, mas nós sentimos a vibração daquela pessoa se aproximando, e se aquela pessoa está vibrando como nós vibramos, alegria automática, suspiro, olhar que repousa, pupila que dilata. Todas essas coisas são aproximações, distanciamentos, mas sem a percepção das ondas que nos envolvem, nós consideraríamos tudo isso sexo. Gostoso, gostoso, divertido, divertido, sem significado nenhum. Mas se consideramos amor, toda aproximação tem um significado. Todo distanciamento tem uma sensação de falta ou de alívio. E o universo todo, só porque faz o mesmo e nos permite sentir isso, ama. Através desses bichinhos, através dessas casquinhas, através desses piolinhos, pulguinhas, mosquitinhos, essas coisas como nós que estamos na superfície, mas que são a comunicação entre as superfícies. Nós somos o telefoninho. Se alguma coisa não estiver boa com o planeta, as nossas emoções vão gritar sobre isso. O universo vai saber.
Se houver outros seres com emoção longe daqui, eles vão sentir as nossas emoções, não importa a distância que estejam, vão saber que há alguém no universo lá fora que os procura. Talvez um dia, quando eles receberem a equação, vão dizer, olha, realmente, veio daquele lado lá alguém que tem uma prova aqui, que está procurando por outras formas de vida. Que nem aquele filme, Procura-se Susan, desesperadamente, da Madonna. Talvez o ser humano seja o bilhete. E eu desejo para você um bom dia, que você tenha nesse domingo muito amor, muita felicidade, muitas percepções a respeito da vida e um mundo feliz para quem quer. Bom dia.